Olá, queridos pais de Cristo, a todos passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus no seu coração. E hoje nós estamos no primeiro dia do ano de 2023. Na verdade, nós estamos no segundo dia do ano de 2023. Hoje é dia 2, aleluias, e esse ano já começa com uma expectativa de que coisas melhores virão. Já começa com a expectativa de que o Senhor fará grandes coisas esse ano em favor da sua vida, e por isso eu quero já começar esse ano compartilhando uma palavra de Deus para te edificar, para te fortalecer, para aumentar a sua expectativa daquilo que Deus tem para você nesse tempo, nesse ano. Nós finalizamos o ano de 2022 crendo e vivendo muitos milagres de Deus, bênção, favor do Senhor. Mas eu quero crer que esse ano vai ser ainda melhor e eu tenho certeza que você vai conquistar muito para a glória do nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra. A palavra que eu quero compartilhar está em Josué, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. Sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Preste muita atenção na palavra que Deus libera para Josué. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de certeza, é uma palavra de vitória, é uma palavra que dá a ele a convicção de que ele conquistaria aquela cidade. Era uma cidade pequena, era um povo pequeno, porém Deus é um Deus que, quando nos orienta e quando nós ouvimos Ele, prestamos atenção naquilo que Deus está dizendo, Ele sempre nos levará a viver uma vida de conquista, por mais simples ou pequena que seja pequeno que seja algo que você deseja conquistar. Quando nós nos debruçamos sobre aquilo que Deus está falando conosco, com certeza nós iremos conquistar. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com essa palavra, que nos faz viver uma vida de conquista, é exatamente isso, aquilo que Deus está falando com Josué. Então disse o Senhor a Josué: se Deus está falando, alguém precisa estar ouvindo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus está falando é importante, e não só ouvir, mas ouvir e obedecer. Quando nós ouvimos uma orientação e colocamos ela em prática, a gente tem muito mais chance de que o resultado final seja positivo do que simplesmente ouvir e não colocar em prática. Muitas pessoas ouvem orientações o tempo inteiro, mas elas constantemente estão reclamando que não alcançam o resultado que deseja, e o fato é que elas não colocaram em prática, não obedeceram. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, todas essas bênçãos te alcançarão. Quando nós ouvimos a Deus e obedecemos a Ele, é fato de que todas as bênçãos estabelecidas na sua palavra nos alcançarão e nos abençoarão. Seremos abençoados de forma abundante em todas as áreas da nossa vida. Por isso, o primeiro princípio é ouvir a Deus. Você precisa reservar tempo para ouvir Deus falar com você. E quando você ouvir Deus, se você puder, anote, se você puder, escreva, se você puder, grave, memorize e coloque isso em prática. Obedecer é muito importante para que alcancemos aquilo que Deus tem para nós, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O segundo princípio que essa palavra de Deus nos revela é que, mesmo ouvindo e obedecendo ao Senhor, Deus dá orientação a Josué. No versículo 1 ainda ele diz: toma contigo toda a gente de guerra. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra subiu contra Ai. Deus está ensinando a Josué mais um princípio. Josué, ninguém faz nada sozinho. Conquistar é uma habilidade que a gente desenvolve quando a gente desenvolve uma equipe, quando a gente desenvolve um grupo de pessoas que
que estão alinhadas ao mesmo propósito. Então, o princípio que nós aprendemos é: se nós queremos ir rápido, vá sozinho, mas se você quer chegar mais longe, vá acompanhado. Às vezes nós estamos lutando a mesma guerra, na maioria das vezes, mas queremos guerrear guerras sozinho, e na verdade precisamos entender que quando estamos juntos, quando estamos com pessoas nos acompanhando, nós entendemos um princípio de Eclesiastes, né? Quando nós estamos juntos, ou quando a palavra de Deus diz 2 é melhor que 1, né? Quando nós estamos acompanhados, mesmo que um fraqueje, o outro pode segurar na mão e dar força àquele que precisa se erguer. Então, nós precisamos aprender a desenvolver uma equipe, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua família, que a sua família seja uma equipe que vive pelo propósito de Deus, que no teu sonho você possa incluir pessoas que possam te ajudar a acelerar esse processo para chegar mais longe. Não tente fazer tudo sozinho, não tente fazer tudo do seu jeito. Procure pessoas vão te auxiliar, vão te orientar, vão te ajudar a acelerar esse processo. E é muito importante entender que pessoas nos fazem ter ânimo, né? São as pessoas que nos animam a conquistar sonhos de Deus na nossa vida. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é conhecer a necessidade de um planejamento. Você viu que Deus falou com Josué, liberando uma palavra com ele, liberando uma palavra sobre ele, dizendo que ele conquistaria aquela cidade, que ele já tinha dado a cidade nas mãos de Josué. Mas olha o que ele diz no versículo de número 4. E deu-lhes ordem, dizendo, versículo 4 diz assim, e deu-lhes ordem, dizendo, olha, ponde-vos em emboscadas contra a cidade, por trás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estais todos vós atentos. Ou seja, Deus deu uma orientação de um planejamento de como conquistar. Muitas vezes não alcançamos o que desejamos porque não planejamos. Não planejamos alcançar os nossos sonhos, objetivos e desejos, mas precisamos entender que para conquistar qualquer coisa é necessário haver planejamento. A maioria das pessoas entregam a vida, ou o sonho, ou o desejo dela ao aléu, ao fato de que, se Deus quiser, Deus vai fazer. Se a coisa tivesse que acontecer, aconteceria. Se o sol nascer azul amanhã, vai acontecer. Se não nascer, não vai acontecer. E, na verdade, tudo na vida é planejamento. Até para conhecer a Bíblia, você precisa planejar uma leitura ampla, uma leitura concisa. Você precisa planejar um estudo bíblico sistemático. Você precisa planejar para conhecer. Qualquer coisa na vida exige planejamento. Para construir uma casa, você não simplesmente começa fazendo a casa pelo telhado. Você estabelece as fundações e você depois vai levantando as paredes e depois você vai fazendo os acabamentos. Ou seja, existe um cronograma, existe um planejamento para uma construção. Imagina para a construção da sua vida, imagina para a construção dos seus sonhos. Você acha que para coisas naturais e normais exige planejamento, mas para a sua vida seja o que Deus quiser? Não, existe planejamento. E você precisa entender que às vezes você precisa sentar, planejar, porque quando a gente planeja, a gente aprende a dizer não para muitas coisas. O fato é que às vezes nós nos distraímos com muitas coisas e não prestamos atenção no que é mais importante, não focamos no que é mais importante. Imagina se Deus está dizendo a Josué, coloque emboscadas. E Josué diz, não, se os inimigos tiverem que perder, eles vão perder. E a gente não vai planejar nada não. Seja o que Deus quiser. Ele teria perdido a guerra, ele teria perdido a batalha. Mas como ele deu ouvido à voz de Deus e planejou da maneira que Deus havia falado com ele, se você não tem planos, peça ao Senhor que te dê orientação de como planejar, de como conquistar. Procure informações. E a gente precisa planejar porque o planejamento nos leva ao crescimento. Planeje esse ano como a sua família vai crescer,
como o seu negócio vai crescer, como a sua vida espiritual vai crescer, o que você vai dedicar mais tempo na sua vida, quais são as tarefas mais importantes que você não pode deixar para amanhã, para fazer hoje, porque quando você faz hoje, amanhã você já cresceu 1%. E talvez 1% pode parecer nada, mas se você cresce 1% todo dia, no final de um ano, você cresceu 365%. E quando você olhar para trás, você vai ver o quão mais inteligente você se tornou, o quanto mais sábio você se tornou, o quanto mais prudente você se tornou, o quanto mais entendido sobre as coisas você se torna, porque você planejou. Então, reserve tempo para isso. Ouça a voz de Deus, obedeça o que Deus está falando, porque Deus tem planos para você. A Bíblia diz em Jeremias 29 que Deus tem planos ao teu respeito. E se Deus tem planos ao teu respeito, você precisa estabelecer esses planos e colocar em execução. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que do coração do homem são as preparações, mas a palavra certa vem da boca de Deus. Deus não está proibindo o homem de fazer planos. Deus está dizendo, o homem faz a parte dele, mas a última palavra é do Senhor. Quem vai te dar a orientação certa é o Senhor. Por exemplo, se você decidir hoje guardar R$10 todos os meses, sabe, é o que você pode, é o que você planejou. Mas de repente você ouve a voz de Deus falando no seu coração que você deve guardar 50. Mas na sua cabeça se fala, meu Deus, eu não tenho como guardar 50. Ei, Deus disse para guardar 50, é porque Ele vai prover e vai te sustentar para que você tenha essa quantidade para guardar. A palavra certa vem dele, a última palavra é dele, mas planeje como você vai crescer na vida esse ano, em nome de Jesus. E isso é fundamental, a sua família precisa crescer, seu ministério precisa crescer, sabe, o seu relacionamento com Deus precisa crescer, e isso exige planejamento, porque quando planejamos, nós alcançamos a vitória. E por último, sabe, não adianta ouvir Deus, aleluia, não adianta trabalhar e desenvolver a melhor equipe, não adianta estabelecer planos se nós não tivermos uma fé ativa. Quando nós olhamos para o versículo de número 7, Deus está falando com Josué dizendo, então saireis vós das emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. Sabe, mesmo estabelecendo planos e metas, às vezes alguma coisa não vai estar completamente no seu controle. E é isso que frustra muitas pessoas. É isso que decepciona muitas pessoas. Tem pessoas que esperam que tudo dê certo da maneira que ele planejou, mas muitas coisas na vida não estão no nosso controle. Então, tem coisas que vão sair do nosso controle e isso frustra algumas pessoas. E, na verdade, isso faz parte da vida. Mas, apesar disso, eu preciso entender uma verdade espiritual muito importante. A minha fé continua ativa. A minha fé continua convicta na palavra que Deus liberou sobre a minha vida, porque eu creio que o Deus que falou é fiel para cumprir. Mesmo que as coisas saiam do controle, mesmo que você perca o controle por algum momento, continue crendo. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo na velocidade que você deseja, continue crendo. Mesmo que as coisas não aconteçam no seu tempo, continue crendo, porque a fé ativa nos faz viver o sobrenatural. Então que você pegue esses princípios e aplique eles à sua vida para que o ano de 2023 seja um ano de conquista, seja um ano de vitória, seja um ano de bênção para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Eu quero te pedir, se você compreendeu essas verdades, escreve alguma coisa aqui nos comentários, coloca uma mensagem, coloca o que você entendeu, pontua, fala eu vou me comprometer a cumprir metas, a ouvir o Senhor, a ter uma fé ativa. Escreve alguma coisa aqui nos comentários e eu vou ter prazer de estar aqui lendo, te respondendo e sabendo que esse vídeo está sendo importante para edificar você, a sua vida e gravar mais conteúdos como esse para te abençoar em nome de Jesus.